Boa tarde, segunda-feira. Vamos começar mais uma semana. Chegando no final do mês já, né? Dia 20 de julho. Então vamos dar continuidade aí aos nossos conteúdos de história. Hoje na página 125 que nós vamos começar. Cada bairro, uma história. Nós já vimos que cada lugar tem sua história. Assim como nós, os bairros também possuem uma história. Tudo depende lá de trás, de quando começou o bairro. A nossa história, ela é construída, ela é formada desde que nós nascemos, né? Na nossa família, no lugar onde crescemos, onde convivemos. Os bairros não são diferentes. Toda a sua construção, tudo que nós vemos hoje de um bairro, todas as suas características dependeram da origem do bairro. Assim como nós temos uma história, uma origem, cada bairro também tem. Fontes históricas, está escrito ali. Por quê? Como que eu conheço a história desse bairro? Como que eu fico sabendo? Nossa história nós perguntamos para os nossos pais, olhamos álbum de fotografias, cartas, algum caderninho de registro que a mamãe tenha. Para conhecermos as histórias dos bairros, nós buscamos aí diferentes fontes históricas também. As pesquisas em livros, que são as fontes escritas, fotos de quando o bairro começou, comparando com ele agora, que são as nossas fontes visuais, os relatos dos antigos moradores, que mesmo antes, quando nem tinha talvez uma maneira de registrar por foto, já existiam esses antigos moradores que nos contam tudo, com todos os detalhes. Então, a origem de seus primeiros moradores é o que faz, é o que determina o começo de um bairro, as características de um bairro. Por que esses primeiros moradores vieram parar naquele lugar que se formou o bairro? Quais eram os interesses dele? De onde eles vieram? Quais eram seus costumes, sua cultura, né? Vimos lá que existem vários tipos de construções, dependendo da cultura do povo, de onde eles vieram. Na apostila tem aí para vocês algumas imagens. Temos aí 4 imagens. De Salvador, do Rio, de São Paulo e do Amazonas. A professora trouxe aqui, para a gente conversar um pouquinho, o Farol da Barra, né? Farol da Barra foi construído em 1534, lá na Bahia, onde tudo começou no nosso país. Ele era um porto atlântico. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que, como tem um mar lá, foi um dos primeiros lugares onde chegavam as mercadorias pelos navios. Exatamente, fazendo todo o comércio se movimentar. Se não havia muitas estradas, não havia muitos trens que foram indo construídos depois. Então, boa parte do que se vendia no comércio vinha pelos navios. O Museu Ipiranga, em São Paulo, já foi construído um pouquinho depois do Farol da Barra. 7 de setembro de 1895 foi inaugurado. É um museu de história natural e lá nós encontramos um pouco sobre a independência do Brasil. Tem quadros, tem todos os registros escritos, pinturas. E este aqui, esta imagem tenho certeza que vocês conhecem. Nem precisa a professora falar. É mesmo, é ela mesma.
a igreja de Santo Antônio, a catedral, a matriz, lá no centro da cidade onde vocês moram, bem no centro de Guará. Ela é um patrimônio histórico. Começou sua construção em 1651. Primeiro de pau a pique, que é uma construção feita em barro, madeiras, e o telhado dela era de palha. Depois, em 1913, concluiu sua construção. Mas, professora, você falou patrimônio histórico. O que quer dizer isso? Quando uma construção, uma igreja, uma casa, um museu é considerado patrimônio histórico, ela deve ser preservada. Não pode destruir ela ou mudar as suas características. Ela deverá ser preservada sempre. A igreja de Santo Antônio é importante em Guará. Foi onde o Frei Galvão, padroeiro da cidade, foi batizado e celebrou sua primeira missa. Quantas informações, essas pesquisas, a professora descobriu tudo isso por meio de pesquisa em alguns livros, na internet. E vocês podem descobrir muitas coisas do bairro de vocês perguntando para os vizinhos mais antigos, fazendo uma pesquisa. A professora vai dar licença agora para vocês olharem bem, para depois nós respondermos alguns exercícios. Voltando para os nossos exercícios, mas antes a professora vai mostrar isso aqui para vocês, que vocês devem terem ficado curiosos sobre a casinha de pau a pique. Seria assim, tá vendo? A professora fez uma pequena, uma miniatura. Esses pauzinhos de madeira seriam as madeiras da época, na verdade a maioria era bambu que colocava. A argila aqui está representando o barro. Uma pessoa segurava para o lado de dentro, a outra ia prensando para o lado de fora para fazer as paredes. E o telhado era feito com palhas. Então a igreja, quando começou a ser construída, lá no seu início, tinha uma estrutura assim. Isto é pau a pique. Combinado? Curiosidade resolvida. Agora nós vamos lá para os nossos exercícios. Diálogo com o texto. Para contar a história de um bairro, quais informações são necessárias? Então, como nós íamos conhecer, os primeiros moradores, conhecer sua origem, pesquisar sobre seus primeiros moradores que chegaram, as características do passado e as atuais, as construções com valor histórico, porque por meio das construções nós sabemos quem veio também morar ali. Cada pessoa que vem traz seu estilo. Os portugueses, quando chegaram, tinham estilo. Os alemães, quando vieram morar para cá, tinham estilo. Os japoneses, quando vieram para cá, também têm seu estilo de construir. Então, ao olhar nessas construções, se nós pesquisarmos qual é o costume, qual é o estilo, nós já vamos saber a origem daquele bairro. Depois, o número 2, tem aí um diagrama para vocês acharem fontes de pesquisa, fontes históricas que nós podemos pesquisar. Então, vocês vão achar escrito aí no diagrama: jornais, mapas, documentos, relatos, fotos e revistas. São essas palavras que vocês vão ter que achar no diagrama. A professora vai dar uma licença para vocês copiarem as respostas, anotarem todas as informações. Número 3. A
A história de um bairro pode ser modificada com o passar do tempo? Sim, né? Nós vimos lá que a igreja começou de um jeito, com forma de pau a pique, conforme foi surgindo novos materiais, foram morando mais pessoas ao redor, houve-se a necessidade de aumentar a igreja, de se usar materiais mais resistentes. Então, pode-se mudar sim. Sim, podem aparecer novas construções, outros moradores diferentes. Pode também aparecer ali pessoas com culturas diferentes. Aí aquele bairro vai ter a mistura de duas culturas diferentes, de dois povos de origens diferentes convivendo no mesmo lugar. E algumas características vão começar a surgir. Outros comércios de acordo com as necessidades de um bairro. Conforme vai acontecendo as necessidades das pessoas que moram no bairro, um bairro pode se ir modificando, aumenta-se as construções, ou de casas ou de comércios. Um bairro que no começo era residencial pode se tornar um bairro comercial, ou se há necessidade ali de se ter mais indústrias, um bairro que era residencial no começo, só com casas, pode se tornar um bairro industrial. Então, se a história pode mudar? Sim, a história sempre muda. Terminados os exercícios, agora nós vamos para a página 129. Nós estamos estudando a história dos bairros onde moramos, dos diferentes bairros e do bairro da nossa escola. Então, hoje nós vamos preencher uma ficha fazendo a identidade da nossa escola, do bairro da nossa escola. O nome, Campo do Galvão. Qual a origem deste bairro? Como que a professora descobriu tudo isso? A professora foi pesquisar na internet, buscar alguns documentos, e a professora descobriu essas informações por meio de relatos. Um homem chamado Márcio Cavalca fez uma pesquisa, uma monografia, juntando vários relatos dos antigos moradores, juntando algumas fontes escritas, algumas cartas, alguns documentos que ele encontrou na cidade, fez uma pesquisa e documentou tudo isso. E a professora conseguiu descobrir essa pessoa que tinha feito essa pesquisa, e aqui estão os dados, né, de como originou. Os dados são fontes reais de como originou. Muito importante quando nós formos pesquisar algo, ter certeza ali. Iniciou em 1837 a origem do bairro, com algumas colônias de pescadores e agricultores que vieram para Guaratinguetá naquela época. O nome vem da família do fazendeiro, Joaquim Galvão Bueno. Esse fazendeiro tinha ali suas terras, porque ele era produtor, tinha bastante gados, tinha bastante burros, bastante carros de boi, para fazer ali alguns transportes. Então, ele era dono das terras que hoje é o bairro, e aonde ele principalmente fazia seus negócios, né? Colocava ali os bois no carro de bois para fazer os transportes. O ponto inicial ali do bairro, onde tinha as principais atividades desse fazendeiro, Joaquim Galvão, é hoje que nós conhecemos em Guará como a Praça Piratininga. Lá atrás, lá perto do shopping, lá tem uma praça, não tem? A Praça Piratininga. Então tá aqui o nome e a origem deste bairro. A professora vai dar licença para vocês anotarem
e nós já continuamos aí. Continuando. Número 3, um lugar especial. A professora marcou que a Praça Piratininga, que foi onde tudo começou, né? Antigamente, ainda um chão de terra, sem aqueles bancos, sem as árvores. Mas a professora pôs porque eu acredito que para os moradores seja um lugar muito especial, onde tudo começou. A capela de Santa Cruz e São Benedito, a igreja de Santa Cruz e São Benedito, onde foram celebradas as primeiras missas, né? As primeiras religiosidade da cidade. E hoje a professora pôs aqui, que é mais do tempo atual, a quadra de esportes. Deve ser um lugar especial para os moradores que hoje moram lá, pelas atividades que a quadra de esportes ali desenvolve para as crianças. A número 4, vocês vão fazer um registro sobre o que nós já aprendemos, né? Começou lá atrás, onde era uma fazenda, o fazendeiro tinha seus bois, seus carros de bois, com as colônias de pescadores e agricultores. Depois começou a construção da praça, aí fizeram a capela para as primeiras celebrações religiosas. Então, dentro de tudo isso que nós estudamos, vocês vão escolher aí um desenho para estar fazendo na número 4. Combinado? Já voltamos para terminar. Encerrando a nossa aula, os nossos exercícios, vamos falar um pouquinho sobre o presente. Então, tem aí para vocês marcarem as alternativas, o que é que tem neste bairro. Casas e prédios, restaurantes, temos restaurantes. Ruas tranquilas, temos ruas tranquilas. Policiamento, a polícia passa pelo bairro. O shopping, tem shopping no Campo do Galvão. Ciclovia, que é aquela faixa especial para passar as bicicletas, para as bicicletas andarem. Praças e parques, temos, né, a Praça Piratininga, onde começou, tem lá um parquinho para as crianças. Lojas, temos várias. Ruas muito movimentadas também. Hospitais, temos lá o CEPOG, o Hospital do CEPOG, da Unimed lá. Comércios, vários. Clubes, acredito que não. Por hoje é só, nossa aula de história se encerra por aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até outro dia, até outra hora.